E hoje a gente encerra. E assim, é uma temática até um pouco parecida com a temática que a gente trabalhou na semana passada, mas a gente vai abordar um outro texto, certo? Falando sobre o reinado desse Cristo vivo que reina, né? Então, queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, o texto mais aguardado por uma exposição aqui na local, de aspas, pessoal. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 até o 20. E aí você deixa a sua Bíblia aberta, faça suas anotações, risque sua Bíblia aí. Mas deixa aberto e acompanha a leitura para que a gente possa entender melhor o que ele serve, certo? Palavra do Senhor. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva em um livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e um cinto de ouro ao redor do peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze reluzente em uma fornalha ardente, e a voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol quando brilha em todo o esplendor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de vir depois dessas. O mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Olhe comigo. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. Temos perseverado, Senhor, pela tua graça, Senhor, diante da tua palavra, fundamentado, Senhor, pelo teu evangelho, pelas tuas ordenanças, Pai. Por isso, nessa manhã, Deus, neste momento de exposição da tua palavra, nós queremos, Senhor, almejamos pela tua voz, Pai. Fala aos nossos corações, Deus. Nós dependemos, Senhor, da tua voz, da tua palavra, Senhor, que nos guia, que nos fundamenta, que nos fortalece, Senhor, que nos revigora, Senhor, em nossa missão, Pai. Por isso, nesta manhã, queremos mais uma vez te encontrar, Senhor, escutar a tua voz, te ouvir, Senhor, e nos alegrar, Senhor, em poder ser exortados por ti, mas também consolados, Senhor, por ti. No nome de Jesus, nós te exaltamos nessa manhã. Amém. E graças a Deus. Apocalipse é um livro assim, cheio de simbologia, né? Então, mas assim, não esperem, como uma série expositiva no livro de Apocalipse, não esperem que eu aborde cada detalhe, porque se a gente fosse abordar cada detalhe desse pequeno trecho que a gente falou aqui, tem uma série de teologia aí, de discordâncias e um monte de coisa que dá um pano para a manga medonha, né? Mas eu queria me ater a essa ideia desse Cristo que a gente tem trabalhado durante toda essa série, que na teoria era para ter sido durante a estação do Natal. A gente ultrapassa alguns domingos, né? Porque a gente teve um domingo que não teve culto, e teve outro domingo que era o aniversário da igreja, que a gente trabalhou em outra temática. Então,
A gente está encerrando hoje uma série que se propõe a ser durante toda a estação do Natal, que é essa série Encontrando Cristo Vivo. A gente falou sobre muitas coisas de uma forma diferente, né, durante toda a quaresma, toda essa preparação para o Natal. E quando a gente chega no Natal, a gente também entende que é uma data muito rica para que a gente comemore, festeje e aborde essa temática em apenas um domingo. Um domingo que a gente festeja, ou um dia que a gente festeja o Natal. Então a gente se estendeu abordando vários encontros. A proposta era abordar vários encontros do Cristo ressurreto. Do Natal, estou falando Natal, né? Da Páscoa. Do Cristo ressurreto. Para quem fala a ressurreição do seu caso, não é nada. Desse Cristo ressurreto, encontrando os seus discípulos, encontrando as pessoas que estavam seguindo a Ele, em diversas situações diferentes, com diversos sentimentos e batalhas, e dilemas diferentes que eles estavam enfrentando após a morte de Jesus. A gente viu Jesus encontrando as mulheres ali quando elas vão visitar o túmulo, né, levar ali, cuidar do túmulo de Jesus. Então elas encontram o túmulo vazio e a gente tem esse encontro magnífico daquelas mulheres com o médico. A gente vê também em outro sermão Jesus encontrando seus discípulos que estão trancados. A Bíblia é bem clara de falar que eles estavam trancados ali em uma casa, em um lugar, com medo do que poderia acontecer com eles, se o que aconteceu com Jesus foi algo tão assim poderoso, né, no sentido de que eles colocaram o poder ali e levaram Jesus à força e crucificaram Jesus, mesmo que Jesus não tivesse culpa alguma, o que poderia acontecer com eles, meros mortais, né, se o mestre deles foi morto. Então Jesus encontra os seus discípulos no meio do seu temor ali e traz paz ao seu coração. A palavra que destaca assim, e é repetitiva nesses encontros é a paz que Jesus traz para convosco, né? A paz que Jesus traz e declara sobre aqueles discípulos. Jesus encontra também discípulos voltando para a sua terra, já meio que ali desesperançosos, né? Tipo, deu o que tinha que dar, foi legal, concluiu, mas estamos voltando agora, vamos voltar para a nossa terra, de onde a gente veio. E aí Jesus encontra aqueles discípulos, meio que como Jesus estivesse falando assim, esquece aí, vocês estão com os olhos fechados até onde a morte nos barra, mas eu ressuscitei, né? Eu vou além do que isso. Então o reino foi inaugurado, é agora que a obra começa. E aí aquilo muda a perspectiva daqueles discípulos, eles voltam para Jerusalém para estar junto com os outros. A gente vê o encontro de Jesus com Tomé, né? Então, diante da dúvida de Tomé, esse encontro gera uma fé genuína, ele pode encontrar, pode ver, pode tocar. E em todos esses momentos, Jesus poderia simplesmente sair metendo pau assim em cada discípulo que ele encontra, pela falta de fé, pelo desânimo, pela dúvida, pelo medo. Mesmo diante de tanto tempo assim, de ministério de Jesus, e tanta coisa que eles viram Jesus fazendo. E mesmo quando seus próprios pares encontravam Jesus e anunciavam uns aos outros, ainda havia aquela dúvida no seu coração. Então, quão incrédulos, né, eles estavam sendo. Mas Jesus, ao contrário de só chegar e descer a marreta, Jesus lida com cada dilema que aqueles discípulos estavam enfrentando, trazendo um novo momento dessa revelação que vem se dando progressivamente, tanto no Antigo Testamento, quando tudo apontava para a obra de Cristo, quanto agora, quando Jesus vem anunciando algumas coisas, mas que na mentalidade dos discípulos ainda não é tão claro. Então, Jesus encontra vários de seus discípulos, encontra Pedro, quando ele resolve voltar a pescar, resolve voltar a fazer o que ele fazia antes, e Jesus fala assim, nem pescar tu pode se não for eu que te dei essa condição, né? Não conseguiu pegar nada, agora jogar a rede do outro lado. E aí deu certo. Então, Jesus vai encontrando seus discípulos da mesma forma que nós nos encontramos com Cristo em certo momento. Eu acredito que cada um aqui tem uma história de vida diferente, e dentro dessa história de vida, nós tivemos um encontro em um momento específico da nossa vida que transformou. Talvez alguns foram tendo essa revelação, tendo esse encontro, e percebendo isso com o passar de semanas, meses e até anos. Talvez tiveram pessoas entre nós aqui que tiveram um encontro com Jesus assim,
e num dia a sua vida transformou radicalmente. Então, não há um molde, assim, não um padrão da forma que Jesus nos encontra, foge às nossas regras, né? Foge ao nosso modo de ver as coisas muitas vezes. Mas a realidade é que nós encontramos Cristo. Ou pelo menos eu acredito assim, né? Encontramos Cristo. E encontrar Jesus transforma nossas vidas. Encontrar Jesus nos dá uma perspectiva de vida totalmente diferente. E até parece um pouco esses encontros que a gente vai ver, que Jesus vai encontrando nesses discípulos logo após a ressurreição, no tempo que ele passa antes de ascender aos céus, né? Só que esse texto que a gente leu aqui tem uma pitadazinha de diferença. Na verdade é uma diferença muito grande, né? Porque agora, João aqui, que escreve esse livro, ele não está encontrando Jesus após ali a ressurreição. Esse texto aqui, essa revelação, essa visão que João escreve, provavelmente foi escrita cerca de 60 anos depois que Jesus ressuscitou. Imagina o tanto de água que já tinha passado por debaixo dessa ponte, o tanto de coisa que já tinha acontecido. Então a gente precisa entender a realidade, uma realidade diferente dos sermões que a gente abordou até agora. Para fechar essa série, a gente precisa olhar de uma forma para um livro bem escatológico, né? De uma forma bem escatológica, para que nos traga a esperança desse Cristo que reina sobre as nossas vidas. Só que a realidade aqui era uma realidade muito dura, diferente daquele outro momento, que a igreja não estava, os discípulos não estavam sendo perseguidos ainda. Havia o temor, havia o medo, mas isso eram expectativas, isso era uma antecipação, uma preocupação de coisas que poderiam vir. Agora não. A igreja já sofre perseguição. Agora as falsas doutrinas já estão tentando invadir ali as igrejas daquela época. Então, aqui o próprio apóstolo, ele começa o livro falando onde é que ele está, né? Ele está preso, isolado de todo mundo. É um cara, e é interessante esse texto, você pode até, sem a intenção, mas esse texto a gente trabalhar no dia que é dedicado é o domingo da igreja perseguida, né? Mundialmente é comemorado hoje, é destacado esse domingo em grande parte das igrejas para se falar sobre a igreja perseguida. E a gente tem aqui um cara que, ao escrever esse livro, o sentimento que ele passa é de que ele não sairia daquela prisão. Ali seria os finalmente dele, ele ia morrer, e não é assim que acontece. Ele ainda é liberto depois, quando o imperador ele muda, né? Quando o governante muda. Mas a realidade é que agora ele está preso. E esse mesmo cara que está preso dentro dessa prisão recebe essa revelação e ele encontra esse Cristo. O que as Escrituras nos mostram aqui é que quando João está ali naquela ilha, ele é meio que, é como se ele fosse arrebatado do seu corpo e ele se encontra em espírito e ele tem aquela revelação. É algo bem misterioso que acontece, bem místico que acontece, né? E aí ele começa a ver coisas quando você lê assim de primeira vez, vai ser coisas bem estranhas, né? Ele escuta uma voz de alguém que fala para ele anotar, para ele escrever tudo que ele está vendo a partir de agora. Então é algo muito importante ele estar vendo, né? Para que o próprio Jesus esteja falando aquilo com ele. E aí ele se vira para ver quem é, e ele tem aquela visão de 7 candelabros, que representa, o texto mesmo no final explica, né, interpreta o texto, que representa as 7 igrejas que ele está falando aqui. E no meio desses 7 candelabros ele vê alguém com a aparência de um homem, né, de um filho de um homem, que é o próprio Jesus, que transita ali no meio daquelas igrejas. Agora imagina, gente, Jesus está se revelando para um cara que está preso, para que esse cara escreva a igrejas que estão sendo perseguidas, estão sendo atacadas de diversas formas. Entenda, a realidade é totalmente diferente daquela que a gente vive hoje aqui em Fortaleza, no Brasil. Você pode ver diversas coisas acontecendo por aí, mas nada se compara ao tipo de perseguição que essas pessoas enfrentavam. Era meio que automático. Você confessava a Jesus, você declarava publicamente que o seu Senhor supremo, que governa a sua vida, era Jesus Cristo, e
Isso era sinônimo de perseguição para a sua vida. Você ia ser caçado, você ia ser morto, a sua família ia ser perseguida, ia até morta também. Então, é esse tipo de pessoa que Jesus está mandando João escrever para elas. Quando o texto fala aqui sobre 7 igrejas, né, você pode estar se perguntando, mas por que ele fala 7 igrejas, até nomeia 7 igrejas? Mas principalmente na linguagem mais escatológica, quando se fala dessa numeral 7, né, tem uma simbologia muito forte, que é uma simbologia de completude. Então é meio que como, quando ele especifica 7 igrejas, é como se ele quisesse, como se ele tivesse com a intenção de dizer assim: eu estou escrevendo, você vai escrever essas coisas que vai se dirigir a todas as igrejas, em todos os lugares. Até porque não era só essas 7 igrejas que existiam naquela época. Então, você conhece várias outras cartas que foram escritas para outras igrejas que não estão sendo citadas aqui. Então, esse texto está sendo direcionado a todas as igrejas daquela época, mas não só daquela época, mas também a nós. Porque imagina, essas pessoas que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador estão sendo perseguidos, estão sofrendo. E no meio do sofrimento, no meio da dor que a gente enfrenta, talvez ninguém aqui enfrente o tipo de dor que essas pessoas estão enfrentando, mas enfrentamos outros tipos de sofrimentos. E aí a gente pode imaginar que no meio de dores tão grandes, né, tão dolorosas, sofrimentos tão significativos, algumas dúvidas começam a surgir, alguns dilemas começam a surgir. A gente começa a olhar para as coisas de maneira diferente, a gente começa a olhar para as pessoas de maneira diferente, e talvez até olhar para a nossa fé de maneira diferente. Então, olhando para esse texto, eu entendo que a principal preocupação do texto aqui é relacionada ao momento que a igreja estava vivendo, um momento de perseguição. Essa era a realidade daquela época, um momento em que a igreja estava sofrendo. O motivo do sofrimento era a perseguição por causa do evangelho. E por que eu consigo entender isso? Olha quando João, eu estou direto querendo dizer Paulo, quando João vai começar a narrar a visão aqui, o que é que ele fala? Olha o texto comigo no versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no quê? No que é que ele é companheiro de vocês? Ele é talvez o último apóstolo vivo aqui, certo, gente? A galera já passou, já morreu e tal. Ele talvez é o único. E aqui ele vai falar, eu sou apóstolo. Não, ele está falando aqui, ó, sou companheiro de vocês. Companheiro em quê? Companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus. Esse é o tipo de coisa que alguém fala quando está ali no bem bom, alegre, que o governo é cristão e que culturalmente o meio que ele está vivendo é tudo de boa. Ser cristão, não. O negócio estava truando mesmo. A perda estava comendo de esmola. Então, ele se coloca ali participante das mesmas dores deles, mesmo estando distante de todas essas igrejas, mesmo estando impedido de estar em comunhão com aquelas igrejas. Naquele momento, no dia do Senhor, o texto faz questão de narrar isso. Olha a importância do dia do Senhor. No dia do Senhor, João tem essa revelação. Grandes coisas acontecem quando você vai olhando no decorrer do Novo Testamento, no dia do Senhor, né? E marca esse dia como um dia assim, o ápice da semana do povo de Deus. Isso que a gente martela tanto dessa necessidade, né? De a gente se reunir neste dia. E ele se coloca perto daquelas pessoas no seu sofrimento. Por isso que eu entendo que o principal ponto de tensão desse texto é a dor que aquelas pessoas estavam sentindo. São diversas questões que a gente vê eles lidando aqui, mas se nós olharmos para o nosso contexto hoje, nós também passamos por sofrimentos. Talvez não é o mesmo tipo de sofrimento, talvez nem se compare se você for falar fisicamente ou pela razão que eles estavam sofrendo, mas nós passamos por sofrimentos, passamos por dores, e às vezes nós nos questionamos onde é que Jesus está no meio de todas essas dores. Às vezes a gente pergunta, pode chegar um momento de perguntar, onde é que está Deus no meio de tudo isso? Onde é que está aquele Senhor que eu estou dizendo aqui que governa a minha vida? Quando a gente é cercado por notícias que são desanimadoras, né? Quando a todo momento a gente encontra, não precisa ir longe, nosso país, a nossa cidade, e até mesmo dentro das nossas próprias casas, a gente vive contextos de violência, de injustiça, de instabilidade,
crises diversas, a gente presencia, vivencia todos os dias. Essa é a nossa realidade. Diante de uma realidade de tanto sofrimento, de tão caótica, né? Em que a gente olha para a política e a gente fala assim, ó, meu Deus do céu, se a nossa esperança estiver nisso aqui, a gente está lascado. A gente olha, sei lá, para a cultura, a gente vê nas músicas, a gente vê no estilo de vida que as pessoas levam, nas ideologias que elas adotam para si. A gente vê futuro, não. A gente só se desanima, a gente só esmorece, né? As nossas forças só se esvão se a gente for concentrar os nossos olhos nisso. Porque tudo isso passa diante dos nossos olhos, faz a gente sofrer, faz as pessoas que a gente ama sofrer. E às vezes esses sofrimentos nos marcam, nos moldam, e às vezes chegam, como eu falei, a afetar a nossa relação com Deus. Existem momentos em que a gente relatou aqui vários momentos, né, dos últimos sermões, dos encontros com Cristo, em que diversos eram os dilemas, as dores, as lutas que eles estavam passando. E diversos são os dilemas que a gente passa em cada momento da nossa vida. Talvez hoje você até está de boa. E talvez o dilema que você está tendo que enfrentar hoje é o dilema da alegria, da abundância, da prosperidade. Glória a Deus por isso, né, que você está nessa fase. Mas isso também guarda os seus enfrentamentos. Porque a gente tem que saber viver, como Paulo fala, né? Quando a gente não tem nada e quando a gente tem tudo. Na dor e quando a gente está de boa. Diversas vezes fala lá em casa, né? Estou de boa. Então, às vezes, gente, a gente olha para a nossa própria vida, olha para o nosso contexto, e a gente pode sofrer o tipo de tentação que talvez aquelas pessoas do contexto bíblico aqui estavam vivendo. A tentação de olhar e ver o Império Romano avançando, e matando os seus, e perseguindo pessoas que acreditavam naquilo que você acreditava. E eles olharam e falaram assim, ó, meu Deus do céu, eu estou dizendo para as pessoas que Cristo reina, que é Deus que é soberano sobre todas as coisas. Mas o que eu vejo é só o império, é só tortura, é só peia. Eu não estou conseguindo ver nada diferente disso. Esses questionamentos vêm. Se você diz que esse questionamento não vem em determinado momento da sua vida, você está mentindo. Vem. Se não chegou em algum momento, vai chegar. Porque nós vamos ser provados, nós vamos ser levados a lidar com isso. E diante disso, gente, uma pergunta é bem clara, assim, lateja nas nossas mentes, nos nossos corações. Será que Deus governa mesmo sobre as nossas vidas? Este é o ponto de tensão. Diante da nossa dor, seja ela pela perseguição do Evangelho, seja ela porque diante do mundo caótico nós precisamos permanecer vivendo uma vida diante de Deus. E isso é tão difícil, quando alguém vem e assalta, né? Ontem eu estava escutando uma menina falar para um colega dela do carro, que ela estava pagando R$6 mil de celular, porque tinha sido assaltada, e o celular que o ladrão roubou ainda era melhor do que o celular que ela estava usando. Desgraça, né? Agora imagina, como é permanecer fiel e grato, e dependente de Deus, e corajoso no modo de viver a sua fé, diante da justiça. Eu estou falando de um assalto. Diversas outras coisas acontecem na nossa vida. Essa pergunta vem. E quando às vezes nós estamos nesse lugar, nós nos encontramos vulneráveis. Porque a gente está questionando a nossa fé. A gente está questionando aquilo que é basilar para que a gente viva. A gente está questionando, de certa forma, a nossa relação com o Deus que nos salvou, que nos libertou. Porque no momento que isso aconteceu, aquilo dominou a nossa vida, que a gente não sabia fazer outra coisa que não fosse falar a respeito desse acontecimento tão grandioso. Mas agora não é mais assim. 60 anos se passaram, agora a pena está comendo. Talvez o fogo, aquela paixão inicial, não é mais a mesma coisa. Agora o que reina é a timidez, agora o que reina é a preguiça, agora o que reina é os meus afazeres, agora o que reina é o meu ego, é o meu orgulho. Tanta coisa aparece nas nossas vidas no dia mal, tanta coisa que mina, que suga a nossa fé, que suga a nossa esperança. E aí a gente é tentado a colocar nesse lugar de vulnerabilidade, a gente é tentado a trazer soluções vazias e superficiais.
Se você vai para o contexto político, não, se tem criminalidade, é só sair matando todos os vagabundos melhor. Joga alguma bomba na favela, pronto, resolve. Vai ter. Não, não tem problema não, se alguém morrer, inocente morrer, não tem problema não. Ah, se o casamento não está dando certo, não, vou largar aqui. Que besteira é essa? Se não está dando certo, vou procurar, eu vou continuar com o quê? Então, melhor cada um seguir do seu lado, a gente segue até amigo, né? Fica até melhor depois do casamento. Então, olha que a gente é tentado a adotar pensamentos tão diabólicos com uma justificativa que é até educada. Olha que educado. Então vamos terminar agora. É muita maturidade. Desculpe o modo. É o Luiz que me provoca, viu? Desculpe o modo irônico de ser. Mas é isso, gente. A gente é tentado. Eu falei duas situações aqui, mas a gente é tentado em diversas outras situações. Não cabe a mim aqui apontar para você. Cabe a mim verificar, sondar o meu coração em que tipo de tentações estão caindo no meio dessa dor, no meio desse sofrimento, no meio desse vazio em que eu sou levado a crer, mesmo quando eu não sinto nada, mesmo quando não há o arrepio, mesmo quando eu não escuto a voz de Deus, ou mesmo que quando a voz de Deus fala, como falou a João aqui, eu estou de costas e nem consigo reconhecer a voz do meu Senhor. Imagina que loucura. Ele virou para reconhecer, mas era o mesmo Jesus que estava ali se manifestando. Era um corpo glorificado, a voz modificou, foi? Então ele estava tendo uma visão ali, quem mais poderia ser? Então às vezes a gente não reconhece as vozes do nosso mestre quando fala aos nossos corações. Só que o pior, gente, o maior perigo aqui não está na dificuldade, não estava na perseguição em si, não está nos sofrimentos que nós passamos. E com isso eu não estou falando que eu não quero diminuir o teu sofrimento, mas porque ele é real, ponto. Mas em diante desse sofrimento, em diante dessas situações que a gente muitas vezes se encontra, como é que a gente tem lembrado desse Cristo que a gente encontrou um dia? 60 anos depois. Como é que a gente tem lembrado desse Cristo? A fé desse Cristo ainda continua nos sustentando? Ou é só a religiosidade que está nos aguentando ali? É só os ritos, é só os afazeres, é só a superfície? O que é que tem nos sustentado? E é exatamente aqui que o texto bíblico traz essa correção para as nossas vidas. Porque João aqui recebe essa visão, e olha que no começo da visão ele vai passar os problemas. Não, é João que coloca ali, né? Ó, estou junto com vocês, é nesse contexto que eu vou falar. A gente consegue identificar ali o ponto de tensão. Mas a visão, que a primeira coisa que Jesus fala para João, vamos lá para o texto. Acompanhe comigo, Mateus 20. No dia do Senhor eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta que dizia: escreva em um livro o que você vê e envie a estas 7 vezes. Mais na frente ele vai voltar. E olha, quando o texto repete alguma coisa, porque ele está querendo dar uma ênfase especial aqui. No versículo 19 diz assim: escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de vir depois delas. Então aquilo que João está falando aqui era sobre coisas que eles estavam passando, que eles tinham passado, e coisas que eles ainda iriam passar. De certa forma o texto está anunciando aqui as nossas dores, certo? Então a visão aqui começa, o ponto de graça do texto começa do quê? Falando dos problemas que a gente está passando? Não. É falando das coisas que João viu nessa outra realidade, nessa outra perspectiva. Ao ver o Senhor, o que é que você consegue ver agora, João? E aí João está relatando. Eu vejo alguém tão glorioso, tão majestoso. Eu vejo um profeta, eu vejo um sacerdote, eu vejo um rei, em sua majestade. A forma com que ele relata em certos versículos, até parafraseando o profeta Daniel, quando ele se refere a Jesus naquele momento, a forma com que ele fala do brilho que saía ali da face dele, a autoridade com que ele falava, a voz como de trombeta, o som como de muitas águas, aquele som que você não consegue ignorar, que você não consegue resistir. Imagina aquela cachoeira gigante, né? Eu nunca fui naquelas cachoeiras famosas que tem lá no sul, né? Mas imagina, você não consegue estar diante daquilo e fingir que não ouve. Não, você não consegue.
É tão maravilhoso, tão impressionante, tão majestoso ao mesmo tempo. Então, é assim que João relata a sua visão a respeito do médico. E é essa visão que João está escrevendo a respeito do Senhor deles, que eles não estão vendo. A maioria daquelas pessoas que estão ali não são as pessoas que viram Jesus ali pessoalmente. Não são. São pessoas que encontraram a fé pelo relato, que fundamentaram a sua fé, fundamentaram a sua crença ali na fé apostólica, através dos ensinos dos apóstolos. Então é uma outra realidade, um pouco mais parecida com a nossa. E Jesus agora está se mostrando para essas pessoas. Jesus se revela em todos os outros momentos, para discípulos ali que ele já conhecia, que já conheciam dele. Mas agora Jesus está se revelando para uma pluralidade de pessoas em diversas situações muito grande. Muito grande. E a resposta para todas essas dores é incrível. As dores são diferentes, os problemas são diferentes, mas a resposta é uma só: Jesus é o Cristo vivo que continua reinando sobre a sua vida. 60 anos depois, e como Cristo falou na visão, ele estava morto, mas hoje vive pelos séculos dos séculos. Vocês podem confiar que agora eu não preciso estar aqui aparecendo, falando você tendo uma visão todo dia falando assim: eu vi Jesus, ele está vivo mesmo. Jesus veio, apareceu um anjo aqui e entregou um novo evangelho. Não precisa. Por quê? Porque Jesus já confirmou e João testemunhou a respeito disso. O texto nos mostra um Jesus que permanece vivo entre o seu povo. Aquilo que eu falei, né? O ser que estava ali no meio dos 7 candelabros e permanece vivo no meio da sua igreja. O que é que significa, gente? Imagina um povo que está sofrendo, sendo açoitado. Imagina alguém que é enviado, sei lá, vamos pegar um contexto de guerra aqui. Imagina o Trump, o Putin, sei lá, algum bichão assim, donação, mandando seus soldados para uma guerra, né? Vão lá e doutrinam os caras e falam assim: tem que defender a nação, tudo mais, vai lá. E aí os caras estão lá perdendo a guerra, sofrendo ali. Agora imagina, isso não acontece, pelo amor de Deus. Até Davi mandou, foi o marido da mulher que ele estava desejando lá para ir para a guerra, né? Mas ele... Então, imagina que esse cara que está enviando, esse cara que é muito poderoso, aquele cara que tem a visão, aquele cara que ordenou todas as coisas, vai lá para dentro do contexto de guerra e fala assim: pronto, agora eu estou aqui com você. Olha o ânimo que isso dá para um soldado no meio do campo de batalha. Agora imagina um povo que está sofrendo, sendo perseguido, recebendo agora essa mensagem através de João, de que esse Jesus permanece no meio deles. É isso que ele está falando. Olha, a ascensão aos céus não significa afastamento, não significa distância. E por mais que vocês não estejam sentindo, por mais que vocês não estejam vendo, por mais que vocês não estejam acreditando às vezes, vocês estejam duvidando, a verdade é uma só, absoluta: Cristo vive e reina, presente no meio do seu povo. Ele está presente, ele habita no meio da sua igreja. Isso muda todo o contexto que aquelas pessoas estavam vivendo no meio da guerra. Isso deve mudar o nosso contexto. Quando a gente enfrenta os nossos dilemas, a gente é tentado a fechar os olhos para tudo aquilo que é a nossa fé. Porque a nossa fé não é física apenas. Ela é uma fé extraordinária, sobrenatural. Então quando eu fixo os meus olhos apenas no problema, apenas naquele momento, apenas naquele espaço de tempo, naquelas condições, a única coisa que eu vou conseguir é cansar. Por quê? O meu socorro vem de quem? Do Senhor. E eu preciso enxergar esse mesmo Senhor. Mas eu estou sofrendo, onde é que está Deus que está deixando isso acontecer? Deus está manifestado na pessoa de Cristo Jesus, presente no meio de nós, se sacrificando e nos ajudando a perseverar dia após dia. Ele é a razão da nossa perseverança. Quando a igreja é perseguida, Ele é a razão da nossa perseverança. Quando a igreja sofre, é a presença de Deus que nos consola. Ele é Deus conosco.
É a presença do Senhor que, quando a gente pensa que não vai ter saída, quando a gente peca, é a presença do Senhor que nos justifica perante Deus, que nos traz consolo para as nossas dores, para as nossas limitações, que nos traz consolo no nosso dia mal e que está conosco o tempo todo. Porque há momentos que essa solidão, ela é espiritual e pesa, que abala a nossa fé. Mas nós precisamos lembrar que a nossa fé, que a nossa perseverança não pode depender daquilo que nós percebemos com os nossos olhos carnais. A verdade é que Deus está conosco. Segundo, Cristo vive e reina com autoridade soberana sobre todas as coisas. Esse é um ponto essencial daquilo que o apóstolo fala aqui, através dessa revelação. O versículo 15 fala de uma voz que era como o som de muitas águas. Então, ao anunciar essa descrição desse Jesus majestoso, glorioso, ele está mostrando que aquelas pessoas que estavam vendo o Império de Roma fazerem sofrer, que estavam vendo todas aquelas autoridades parecerem ser um fim para eles, parecerem ser muito mais fortes do que aquela realidade que eles viviam como igreja, como comunidade. Agora João está anunciando para eles, sabe o imperador? Sabe essas autoridades aí? Civis e religiosas? Sabe toda essa galera? Pois é, Jesus é soberano sobre eles. A palavra final não está naquilo que eles dizem. Mesmo que a palavra deles leve vocês à morte, a palavra de Jesus ainda é vida para nós. Porque a morte não tem mais o poder sobre nós. Mas é Cristo que vive e reina com autoridade e poder sobre a sua igreja. Então nenhuma outra voz pode ter essa palavra final sobre as nossas vidas. O desânimo, a preocupação, a dor, não pode gritar mais alto. E sim, ela vai gritar, essas situações vão gritar alto, mas nunca podem gritar mais alto do que é a voz do nosso Mestre a respeito daquilo que nós somos, daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele é. Então Roma parecia forte, mas é Cristo que reina sobre as nossas vidas. Cristo vive e venceu definitivamente essa morte. O versículo 18 fala que Ele é aquele que vive, né? Ele fala a respeito de si: sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todos sempre. Imagina, onde a gente está morrendo, perdendo seus familiares, perdendo suas pessoas queridas. Jesus está falando assim, sabe a morte? Sabe isso que faz tanto vocês sofrerem? Talvez a morte seja o maior perigo da humanidade, né? Talvez o medo da maioria das pessoas é morrer. Ou a forma que vão morrer, não sei. Mas a morte é esse dilema, assim, né? Mas Jesus está mostrando aqui que através da sua obra, hoje Ele tem a chave da morte, Ele tem a chave do Hades, Ele tem o poder sobre isso. Então nós não precisamos temer, porque não acaba aqui. Não acaba aqui. A vida que nós estamos vivendo, a perspectiva de vida que nós olhamos, é uma perspectiva de vida que a nossa esperança não se prende à nossa vida terrena, mas a Jesus que vive e reina. E da mesma forma que nós participamos das suas dores, nós também participamos da sua ressurreição, e com Ele viveremos. E por último, Cristo, esse Cristo que vive, Ele transforma todo esse temor que nos tenta, que nos arrodeia, né? Ele transforma todo esse temor em missão. Porque imagina, no meio de tanta dor, de tanto sofrimento, talvez a maior das tentações seja viver uma vida sem propósito nenhum, sem perspectiva nenhuma. Imagina alguém que está correndo perseguido pelo governo vigente ali. Essa pessoa pode ser tentada a viver uma vida de fuga. Mas o que Jesus está falando aqui é que não, nós não devemos viver dessa forma. Nós devemos viver com coragem. E em meio à perseguição, quando a morte bate à nossa porta, o nosso estilo de vida precisa ser o estilo de vida de quem
vive a missão de Deus até as últimas consequências. João, quando contempla aquela visão, o que acontece com ele? A mesma coisa que acontece com Isaías, a mesma coisa que acontece com Paulo, quando vê Jesus em sua glória. Ele se prostra, ele cai ali diante da glória do Senhor. Essa é a reação apropriada, ou é o único tipo de reação que nós podemos ter diante da glória do Senhor. Mas o relato não termina aí, né? Não termina na contemplação de João ver ali Jesus em sua glória, não. Quando João cai ali diante de Jesus, Jesus vem e com a sua mão direita toca o apóstolo e diz para que ele não tenha medo. Não tenha medo de falar, não tenha medo de pregar, não tenha medo de viver essa fé, não tenha medo de viver essa missão, não tenha medo do que vão achar de vocês, porque no momento em que é normal a corrupção, você escolhe não ser corrupto. No momento em que é normal viver uma fé escondida, você resolve viver uma fé pública. No momento que é normal escolher as alternativas mais fáceis, ceder às tentações, ceder aos caminhos mais prazerosos aos nossos olhos, nós resolvemos viver uma fé diante do nosso Senhor. Para tudo isso nós precisamos ter coragem. E essa coragem, o não temer, o não ter medo, flui não de nós mesmos, mas flui da autoridade que o Senhor nos dá. É Cristo quem fala a nós. Não sou eu que está falando, não tenha medo. Não estou eu que está falando, vá, tenha coragem, pregue, viva. Sejamos uma igreja missional, sejamos alguém que veste a camisa da missão e lida com todos os aspectos da sua vida sob a lente do Evangelho, sob a lente desse encontro que você teve com esse Cristo vivo. Não sou eu que vou falar isso, não. É Cristo, é esse Cristo que vive e reina, porque é Ele que nos transforma em missionários. É Ele que nos mostra que não é um pastor que é responsável de cuidar dos irmãos. Somos nós que somos responsáveis de cuidar uns dos outros. Somos nós os missionários que somos enviados todos os dias, seja a outros países, a outras cidades, seja aos nossos trabalhos, aos nossos familiares. Lembra que eu falei? O contexto de dor, ele nos alcança no contexto da nossa nação, da nossa cidade, a violência, os assaltos, o crime, mas às vezes invade as nossas casas, através de abusos, através de indiferença, através de uma série de coisas. E é nesse lugar que nós somos chamados para viver de maneira mais difícil possível. É nesse lugar que nós somos chamados a viver como aqueles cristãos que viviam perseguidos, a viver uma fé que de uma vez por todas espera no Senhor, não em nós mesmos, espera no Senhor, não no governo, espera no Senhor, não nas relações, a sua salvação, a sua esperança, o seu fim. Jesus fala para João, no começo e no fim do texto, escreva essas coisas, e fala a respeito dessas coisas. A fé que nós vivemos é uma fé que precisa ser falada. Se nós estamos aqui é porque alguém um dia falou a respeito dessa fé para nós. Se nós estamos aqui é porque um dia alguém orou pelas nossas vidas, é porque um dia aquela vozinha, aquela irmã, aquele irmão, aquela mãe, aquele pai pregou e te ensinou, falou a respeito das coisas eternas. Por que nós nos fechamos a nós mesmos? Por que nós usamos as nossas dores como desculpas para viver para nós mesmos? Nessa manhã, diante desse encontro com Cristo vivo, nós somos chamados a viver com uma postura diferente. Como quem vive para fora. Esse mesmo Jesus, que no dia do Senhor, convocou João aqui para uma conversa. Amém? No dia do Senhor, ele se revelou para João. É o mesmo Jesus que fala assim: agora escreve essas coisas, aprende essas coisas, veja essas coisas gloriosas que vocês estão vendo. Veja, aprenda, amadureça,
cresça, e então vá a toda a igreja. Lembra? As 7 igrejas representam todas. A toda a igreja do Senhor. E fala a respeito disso. Fala a respeito do que você viu. E aí a gente não precisa falar além disso. Se você teve um encontro com Cristo, você pode falar. O mínimo, a gente tem ali, não vem e vê. É esse padrão. Falar a respeito daquilo que nós experimentamos, da visão que nós tivemos, do encontro que nós tivemos. Se você observar, durante toda essa série a gente falou sobre isso, do encontro com Jesus. Porque Páscoa é isso. Páscoa é envio. Quaresma é preparação. A morte, Jesus, o silêncio, o trigo, fala sobre essa preparação. Mas a ressurreição de Jesus nos fala sobre algo. Ele ressuscitou. O momento não é de ter medo, não é de ter dúvida, não é de deixar que as dores e as perseguições nos parem. O momento é de avançar. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela avançava, mais ela progredia. As mulheres foram enviadas, os discípulos foram enviados, o Pedro lá foi enviado, e agora o João é chamado a esse envio também. E nós, diante dessa mensagem, somos chamados a isso. Nós precisamos obedecer a voz do nosso Senhor. Amém?